assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Então a palestra de hoje é com o Olívio, e o tema da palestra dele é prece. Boa noite, gente. Tudo bem? Ficar aqui na frente das câmeras, né, Aristeu? Bom, palestra não. A gente vai bater um papo, nas sextas-feiras eu venho, a gente conversar sobre algum tema específico. Hoje, hoje dando uma geral na minha carteira de bolso, eu encontrei uma mensagem que eu carrego ela, até aqui no bolso, desmontando, mas pelo menos há uns 20 anos. Eu lembro que eu peguei, foi antes de eu mudar de Uberlândia, eu peguei essa mensagem aqui no centro e guardei ela, né? Falei assim, sempre nos momentos mais difíceis que eu tive, eu sempre recorri e dava uma lidinha, anda na minha carteira até hoje. Então a gente não vai demorar, mas eu quero conversar sobre essa prece, que é uma prece de Emmanuel. Mas antes disso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis, a eficácia da prece. Vou fazer uma leitura breve para a gente contextualizar. O que quer que peçais em prece, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Marcos, capítulo 15, versículo 24. Quando a gente dentro da doutrina, né, frequentando a doutrina espírita, frequentando a casa espírita, estudando a doutrina, a gente é convidado 24 horas à prece. Mas às vezes a gente esquece desse momento íntimo com Deus, com nosso Pai. Esquece as tribulações da vida, aquele dia corrido, ou você passou muita raiva durante o dia, aí você quer deitar, dormir, né? Então, mas nós precisamos ter consciência do poder que a prece tem em nos auxiliar. É muito importante. Há pessoas que contestam a eficácia da prece. Baseiam-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Mas se Deus sabe tudo, né, para que eu vou fazer uma prece, expor o que eu estou passando, as minhas dificuldades, né? Para quê? Sabe tudo. Se vira para lá para me ajudar, né? Às vezes a gente pensa dessa forma. Não precisa pensar exatamente assim, mas as nossas ações traduzem esse tipo de pensamento. Acrescentam ainda que, como no universo tudo se encadeia segundo leis eternas, nossas promessas não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não derroga conforme o capricho de cada um. Então, há leis que não vão ser mudadas porque eu quero, eu preciso, eu posso. Há leis que são imutáveis. Elas estão atreladas ao nosso processo reencarnatório, às nossas expiações que são necessárias ao nosso aprendizado, né? Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, há uma grande distância. Então, muitas das vezes, nós estamos passando por dificuldades e às vezes essas dificuldades, elas nos convidam, ou às vezes é um convite meio forçado, né? Ela nos impulsiona, né, para a gente mudar o nosso interior. É a mudança necessária.
Mas aí é tão difícil mudar, não é? Não há uma dificuldade natural interna nossa em promover mudanças eficazes? É difícil, a gente tem que aceitar isso, essas dificuldades que a gente traz, né? Mas eu não posso também, diante disso, achar que tudo é fatalidade, né? Eu não posso atribuir as adversidades que eu passo pela vida é porque algo que tinha que acontecer. Nós espíritos tem essa mania. Ah, porque é da reencarnação passada. Ah, porque é isso. Ah, porque o obsessor. Ah, porque sempre a gente está buscando uma justificativa para não promovermos a mudança que nós que temos que promover, né? Se fosse assim, o homem não seria mais que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Aí perde o sentido da vida, né? Se a gente reencarna com tudo já esquematizado, como se fosse uma fatalidade total, que sentido teria a nossa capacidade de pensar, de estudar, a nossa inteligência, a nossa forma de agir? Para quê? Se tudo já está escrito, vamos dizer assim, né? Nessa hipótese, não haveria outra saída senão curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu o siso e a inteligência para que não os usasse, nem a vontade para não querer, e a atividade para permanecer sem agir. Olha que legal isso, né? Então, nós temos a mente, pensamos, né? Nós temos vontade, tendo vontade, precisamos querer algo, né? Nós somos capazes de nos movimentarmos, então nós temos que agir, né? Uma coisa leva a outra. Como o homem é livre para agir, tanto no sentido quanto no oposto, seus atos têm, para ele mesmo e para o outro, consequências que se subordinam ao que faz ou deixa de fazer. Então, vem aí esse detalhe, né, da responsabilidade, né? Algumas semanas atrás, a gente esteve aqui conversando sobre isso, né? Sobre essa questão que nós temos a liberdade para fazer o que quisermos. Tanto para um lado bom, tanto para o lado ruim, né? Só que nós temos a responsabilidade, né, das consequências que virão. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Na mesma medida que o avanço ou atraso da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre o qual se estabelece o mecanismo. Portanto, Deus pode aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, sendo seu consentimento sempre subordinado à sua vontade. Portanto, seria ilógico concluir dessa máxima: o que quer que peçais em prece, ser-vos-á concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se não consentir a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Nós temos essa dificuldade em aceitar os desafios da vida. A gente recorre à prece, pede uma solução, né? Essa solução não vem como a gente quer que venha, e aí a gente começa a condenar, a desacreditar, a ter uma atitude negativa, enquanto a gente tinha que ter uma atitude otimista, né, para nos impulsionar para frente.
Assim como ocorre a um pai sábio que recusa seu filho as coisas que viriam a prejudicá-lo. Nós que somos pais, quantas vezes nós tivemos que falar não a nossos filhos? Quantas vezes nós tivemos que ser duros, né? Estamos exercendo o papel de pais. Então, a mesma coisa com a providência divina. Ela sabe exatamente do que nós precisamos, né? O homem geralmente não vê senão o presente. Nós somos imediatistas, nós queremos resultado para amanhã. A gente recorre à prece para resolver problemas, às vezes, de longa data, e nós queremos uma solução para amanhã, para hoje, né? Acorda de manhã, vou fazer uma prece, o que é que resolve? Tu chega à tardezinha, está tudo resolvido. Né? Quem dera se fosse assim, a gente sabe que não é. Mas nós temos essa dificuldade, pessoal. Nós não vamos nos condenar por não sermos, por não agirmos dessa forma. É a dificuldade inerente ao ser humano mesmo. Nós estamos no processo evolutivo. Nós precisamos aceitar que nós temos dificuldades para promover mudanças. Mas nós temos que agir, né? Nós temos que, não pode ficar parado, só no achismo. Ora, se o sofrimento é útil à felicidade futura, Deus irá deixá-lo sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve curá-lo. Isso aqui, se a gente falar lá fora, eles prendem a gente, né? Se eu falar que o sofrimento é útil à felicidade futura, que Deus irá deixá-lo sofrer, tem gente que se ouvir isso pira, né? Não consegue entender a essência, a necessidade dos desafios que nós temos na nossa vida, nas nossas vidas, né? Como uma ferramenta de aprendizagem. Às vezes é fácil para mim aqui na frente falar isso. Às vezes eu estou numa situação um pouco mais confortável. Mas tem gente que está passando por dificuldades que a gente às vezes não tem. Eu não estou falando de dificuldades de ordem material, não. Dificuldades de ordem íntima, né? De questão de sentimento. Passando por certas dificuldades que, às vezes, não consegue sintonizar com nada, não consegue pensar em nada, né? Tem tudo isso, nós precisamos ficar atento a esses nossos irmãos para promover o auxílio. Deixa eu ver aqui mais. O que Deus lhe concederá, se dirigir a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Além disso, também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos. É nesse ponto aqui que eu vou ler aqui pelo celular, porque o papelzinho tá tão velho, gente. Deixa eu ver. Ele tá até desmanchando, ó, fica na minha carteira tem mais de 20 anos. Mas deixa eu abrir aqui o celular, só um minutinho. Aqui. Essa prece que eu trago, e eu sempre recorro a ela, lendo mesmo, para sintonizar com o alto, né? É uma mensagem do Emmanuel, no livro Correio Fraterno, e chama Oramos. Então ele começa assim: Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te pedimos a isenção das provas necessárias. O que a gente faz na nossa prece? Pede a isenção das provas necessárias. A gente faz exatamente o contrário, né? Mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos,
a devida solução com base em nosso próprio esforço. O Emmanuel tem uma capacidade, né, de dizer tanta coisa em poucas palavras, muita coisa em poucas palavras. Então essa primeira parte fica claro, né, essa mensagem ou essa prece, fica claro que ela é um convite à ação. Que tudo que nós precisamos tem que nascer de dentro de nós como uma atitude, como uma mudança, como uma forma de agir diferente daquele momento que nós estamos fazendo a prece. Porque naquele momento que nós estamos fazendo a prece, nós estamos vivendo o problema, vivendo um desafio. E eu preciso vencer esse desafio. Mas eu vou vencer fazendo aquela prece, me ajuda os espíritos, vem cá, me ajuda, me acode, sempre pedindo de lá para cá, e Emmanuel está deixando claro que a questão é daqui para lá, né? Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Isso aqui também é marcante, né? Porque quantas vezes no nosso trabalho nós temos o colega que é difícil, nós temos um chefe que é difícil, e a gente faz a prece, fala, pelo amor de Deus, afasta esse homem de mim, afasta esse cara de mim, né? E a gente esquece que todo minuto que nós vivemos, ele tem um porquê. Então, se nós estamos dentro de um ambiente de trabalho e temos lá desafios, e às vezes nós somos o importúnio do outro também, né? Se nós temos essas dificuldades, nós temos que pensar que são necessários à nossa evolução. Então, não te solicitamos o afastamento dos adversários, que nos entravam os passes e obscurecem o caminho. Todo mundo passa por isso, todo mundo teve disso, todo mundo tem isso, né? Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aceitá-los, aproveitando-lhes o concurso. É um desafio aqui violento, né, que o Emmanuel pede da gente, né? Mas nós temos que nos esforçar para agir nessa direção. Não te imploramos imunidade contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. As desilusões da nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, né? As desilusões que acontecem na nossa vida, né? Aí a gente às vezes pede na prece para a gente ser imunes a isso, né? Sofre uma desilusão, não, eu quero fingir que isso nem aconteceu comigo. Mas o Emmanuel nos pede, né? Exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Tudo tem uma função para nós, né? Não vamos pensar que tem coisinha que é por acaso, que aconteceu assim, por acaso acontece. Não. Tudo é necessário para o nosso processo evolutivo. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhe o amargor, assimilando-lhes as lições. Então, não te suplicamos para que se nos livre o coração das dificuldades, das penas e lágrimas. Não é isso que eu quero, mas é o que a gente pede. É o que a gente costuma pedir, né?
Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhe o amargor, assimilando-lhe as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz da tua vigilância e da tua bênção. Então veja, né, nos momentos mais difíceis, a gente acreditar que nós estamos amparados. Que tem uma turma que está velando por nós. Que está cuidando da gente. Que a espiritualidade, os nossos parentes que foram antes da gente, sobre a batuta do nosso Pai Criador, está nos amparando. Só que nós não vai tirar da gente não vai tirar da gente a ação, a atitude de agir, a atitude de mudança. Então era essas palavras que eu queria trazer para vocês, porque eu sempre recorro a essa leitura aí, e eu sinto assim que ela traz um alento para a gente, e no mesmo momento ela nos enche de energia, né? Por nos mostrar que nós não podemos ficar numa atitude passiva, nós temos que ter uma atitude ativa de mudança, né? E essas mudanças, gente, cabelinho de nada, já é muita coisa. Nós temos que promover essas mudanças, acreditar que nós somos capazes, né? E aí vem a doutrina espírita, né? Nos oferecendo inúmeras oportunidades para a gente promover essa mudança em nós mesmos. Então, é uma palestra que eu venho, é uma campanha do quilo, é uma sopa, é cuidar de criança, é realizar uma atividade em prol daquele irmão nosso. Porque quando eu tenho esse movimento de olhar para o irmão, de olhar para outra pessoa, quando eu tenho esse movimento, eu consigo sair do egoísmo que reina dentro de cada um de nós. E eu consigo enxergar um pouco o que eu sou capaz de fazer em benefício de outra pessoa. Então a doutrina espírita, ela é fenomenal, né? Sensacional, oferecendo para nós inúmeras oportunidades, né? Nós não podemos ficar agarrados à doutrina espírita achando que é só prática mediúnica, que é só espírito para lá, espírito para cá. Não, eles estão aí nos auxiliando, né? Mas auxiliando, mas estão trabalhando pra caramba. Trabalho incessante deles. E espera da gente um trabalho incessante, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Joia, gente? Obrigado. Eu gosto muito de, primeiramente, de agradecer. Importante, né? E depois pedir a Deus força e coragem para que a mensagem esteja. É isso que a mensagem fala, né? Pedindo força e coragem para a gente. Às vezes você nem merece o que você está pedindo, né? Exatamente. Esse é o caminho, né? E aí, ao pedir essa força, acreditar que nós somos capazes, né? Que nós somos capazes, Oristeor, que nós somos capazes de movimentar essa força que há dentro de nós em nosso próprio benefício. Eu sei que é difícil, gente, a gente falar isso quando a gente está vivendo um grande problema ou vivendo uma dificuldade. Não é fácil. Todos nós já passamos por inúmeras dificuldades e a gente sabe que naquele momento onde a tristeza vem, onde tudo escurece à nossa volta, é difícil a gente, né, colocar um olhar lá, um pouco diferente para a situação. Então, como que a gente tem que aprender? Nos momentos de mais tranquilidade, aprender.
nos fortalecer, trabalhar para o bem do próximo, agir de uma forma equilibrada, construir o nosso dia de amanhã a partir das nossas ações de agora. Não achar que amanhã nós vamos acordar, tá tudo bonitinho, tá tudo arrumado. Não, nós somos arquitetos do nosso próprio universo. Nós somos arquitetos da vida, da nossa própria vida. Então, as nossas dificuldades de hoje, não vamos jogar lá pro nosso coitado obsessor, pro nosso passado reencarnatório. Não, mas é uma coisa que eu fiz ontem. Né? A vida já me traz agora uma consequência para mim aprender. Falar, cara, olha, você fez isso errado, você não pode fazer isso de novo. Você não pode agir assim. Você não pode falar dessa forma. Né? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Para fazer a prece? Como? Ah, nossa senhora. Porque as nossas formações que a gente tem que passar, se a gente não tivesse esse conhecimento, como a gente ia passar? Então, às vezes, a gente está numa dificuldade, uma formação difícil, então, às vezes, questão de saúde, questão familiar. Então, assim, os conhecimentos que a gente vai adquirindo, isso dá força para a gente, né? Nesses momentos. Demais da conta, né? Então, às vezes, a hora da prova, então a gente lembra do que a gente vem aprendendo aqui nas palestras, nos estudos. Fala, opa, peraí, eu tenho que fazer assim. Porque nos ensinamentos é ensinando assim, Jesus ensinou assim. Então eu tenho que buscar força, eu tenho que buscar o auxílio espiritual. E a gente tem, né? Tem demais da conta. Tem um livro lá, que acho que é o Pai Nosso. Tem uma lição que chama As Testemunhas. Então, eu falo da falange do Espírito que nos acompanha aqui na Terra, que vem nos auxiliar, e também são nossos testemunhos das nossas atitudes, né? Então, tudo que a gente está fazendo no dia a dia, eles estão ó de olho na gente. Então, mas são espíritos que vêm para nos auxiliar, né? Tem nossos amigos protetores, nossos anjos guardiões, né? Que estão próximos da gente. Exatamente. Então, quer dizer, a gente não está sozinho. Não. A gente tem uma equipe de espíritos que nos auxiliar, né, São Francisco? Então, a gente tem muita ajuda espiritual. Tem demais, né? Às vezes a gente está vivendo um problema tão difícil e aí você acorda com uma solução. Né? Às vezes uma coisa que jamais passou pela sua cabeça. O que é? A espiritualidade. Agora, para a gente escutar essa solução, a gente precisa estar equilibrado, a gente precisa estar em paz, a gente precisa buscar uma certa sintonia, porque não vai ser nada imposto, né? Os nossos as testemunhas que estão à nossa volta, às vezes sabe o caminho, o caminho é por ali, Olívio, você tem que ir por ali, mas eu quero ir por aqui. Ele não vai chegar lá e para mim falar, vai por aqui, não tem isso. Porque é o esforço, é o objetivo da nossa reencarnação. É o objetivo do livre-arbítrio. Né? Então, eu tenho que me predispor a receber essas intuições. Essa predisposição, o Espiritismo, ele nos dá um alento, né? Um fortalecimento, porque se a gente consegue ter essa lucidez que a senhora teve em dizer isso, e viver isso, se a gente conseguir essa lucidez, nas dificuldades a gente ameniza a própria dor e nos dá a oportunidade de receber o auxílio que está em nós, né? O auxílio está em nós. A gente só precisa dar vazão, né? E também nós temos um mestre, nosso Jesus, né? Só da gente lembrar o que Jesus fez por nós. Ele descer lá daquela luz, daquele céu, para vir até nós, para trazer os ensinamentos para nós, para vivenciar a vida do homem. Então, sabemos o que ele ia passar. Então, a gente pode ter uma confiança plena em Jesus, que ele está sempre
nos amparando, está sempre nos ouvindo nos nossos momentos difíceis, né? Tem um livro lá que eu gosto muito de ler esse livro, chama Boa Nova. Eu gosto demais desse livro. Então lá tem uma lição que fala, Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus fala que o Pai ouve todas as nossas orações. Isso aí também é uma força. Uma força, né? Um alento, né? Saber pela a nossa pequenez, que às vezes eu, de primeiro, eu pensava assim, mas eu sou tão imperfeita, acho que a minha oração não passa esse teto para cima. Depois eu comecei a ter os conhecimentos, falou, meu Deus, graças a Deus que a misericórdia de Deus é muito grande. É por aí. Força pra gente. É, exatamente. Então vamos, gente, elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje, pedir aos bons espíritos, aos nossos amigos desencarnados que possam fortalecer os nossos pensamentos, nos auxiliar nos momentos em que a gente demonstrar a energia necessária para a mudança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão da mente do corpo nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós tentamos perdoar os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, da prática de todo mal, que assim seja. Assim seja.